Meu Deus do céu, é muita gente com diabetes. E aqui, então, nós, desse canal Plantas e Saúde com o professor Gilberto, vamos falar de plantas que auxiliam no tratamento contra o diabetes. Vamos lá? Fica aqui conosco, nós sempre trazemos uma vez por semana vídeos rápidos com bastante informação, algumas indicações referentes às plantas medicinais e às plantas alimentícias não convencionais. Hoje nós vamos estar falando aqui sobre plantas que ajudam em tratamentos contra o diabetes, que é uma doença sorrateira que depois de um certo tempo começa a dar muitos problemas visíveis. Mas eu vou chamar a atenção aqui que nós temos um grupo de plantas que, como é que eu vou dizer, estimulam a produção da insulina, elas atuam lá no pâncreas. E um outro grupo de plantas que então vão evitar a absorção de açúcar no duodeno. Nós vamos, então, diante desse mecanismo de ação, falar de plantas, primeiro, que estimulam a produção da insulina. E aqui eu escolhi 4 plantinhas bem interessantes para nós. A primeira planta é o jamelão ou jambolão. Essa planta, principalmente as sementes dessa planta, são muito úteis porque estimulam então a produção da insulina lá no pâncreas. É uma planta já tradicionalmente conhecida por esse motivo. E as pessoas utilizam bastante em relação aos quadros de diabetes. A segunda planta é um caule, é o caule da batata doce, que vale muito a pena experimentar o diabético para baixar esses índices de açúcar no sangue. A terceira planta que eu trago aqui é o caju e o mamão é a quarta planta. Essas plantinhas, gente, tanto caju quanto mamão são as folhas dessas plantas e valem muito a pena o diabético experimentar. Primeiro porque caju, mamão, jambolão ou jamelão, que é aquela que tem os frutinhos pequenos, como se fossem azeitonas, roxos, enegrecidos, são bem conhecidos pela população, assim como os caules da batata doce. Então, não tem como se perder muito em relação a isso. Bom, então aqui tem 4 plantas. Outras plantas, podemos falar? Sim, podemos falar. Mas daí agora eu vou abordar mais outras plantas que evitam a absorção do açúcar no duodeno, que é aquela primeira partezinha do nosso intestino, onde grande parte os açúcares são quebrados. E quando nós vamos tomar chá dessas plantas que eu vou falar agora, elas apresentam substâncias que se complexam às enzimas que estão ali nesse local e fazem com que o açúcar passe, e então não quebre e não entre na corrente sanguínea. Quais são essas plantas? Pitangueira é uma planta assim que vale a pena. As folhas da pitangueira têm esta ação já comprovada. Aliás, todas as plantas que eu estou falando aqui têm ação comprovada, para que eu estou me referindo nesse vídeo. Goiabeira, as folhas da goiabeira também é uma planta muito bem conhecida e está com ação comprovada. A terceira plantinha que eu trago nesse sentido é a pata de vaca, que é a grande estrela dos diabéticos, Então tem a pata de vaca com espinho, que é que consta na farmacopeia brasileira, e a pata de vaca, que as folhas não apresentam espinho, que é similar, tem a atuação similar a essa outra, então, com espinho, As flores são brancas em geral. E folhas da moreira, gente, também é uma outra planta muito cultivada aqui no Brasil, que vale a pena testar nesse sentido. E as folhas novas, principalmente as folhas novas dos pés de manga. Então aqui eu estou trazendo várias plantas. E uma última que eu quero comentar aqui com vocês, poderia falar de muitas outras, mas
acredito que com essas você já tem um bom rol de plantas aí para começar a experimentar. É o quebra-pedra que também está na nossa farmacopeia brasileira e que vale muito, muito a pena experimentar os diabéticos, né? Nesse sentido, fazer os chás. O chá sempre dessas folhas que eu estou falando aqui é uma colher da folha picada para uma xícara de chá, essa quantidade, uma xícara de água de chá, né? A água fervida, e deixa 15 minutinhos ali, depois coe e pode tomar 3 vezes ao dia. O jamelão ou jambolão dá-se preferência pelas sementes, e daí é a quantidade de uma colherinha de café por dia, não mais do que isso. Mas as folhas também podem ser utilizadas nesse tipo de tratamento, em herbologia, tá bom? Então fique aqui no canal, acione ali o sininho, dê o like, dê o ok, porque esse canal aqui quer sempre mais saúde com você. Até mais!